Olá, bem-vindo ao canal do Girls in Tech Brasil. Eu me chamo Soraya Andrade, eu sou diretora do capítulo São Paulo e eu trouxe esse vídeo hoje para falar sobre propósito. Mas, além da gente falar sobre o propósito, eu queria dividir com você que isso faz parte, essa iniciativa, a partir desse vídeo, faz parte de uma série de outros que a gente quer atualizar aqui no canal, para convidar você e a toda a sociedade, as pessoas próximas que se interessem sobre o tema de diversidade, empoderamento para as mulheres em tecnologia, tá bom? Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre propósito, né? Por que ele é tão importante para nós nesse momento, eu convido você a se inscrever aqui no canal, tá? Compartilhar esse vídeo com os seus amigos e nos seguir nas mídias sociais. Nós temos hoje os canais no Instagram, a gente tem no YouTube, a gente tem no Twitter e a gente tem um canal específico também no Facebook, uma página, um grupo, na verdade, tá bom? Então segue a gente lá para a gente poder acompanhar, tá mais próximo. A gente quer trazer muitas coisas novas, apesar desse momento completamente diferente, mas que também nos exige, com certeza, o desafio de refletir sobre essa questão da diversidade, né? E é por isso que a gente está aqui hoje. Eu vou guiar essa conversa com você. Eu agradeço se você puder dar os feedbacks, né? Nos dar a sua visão também. Se você quiser compartilhar aqui nos comentários a sua experiência, a gente vai se sentir muito grato e tentar a melhor forma de se aproximar de você com o propósito de te ajudar com a jornada de carreira ou em tecnologia, seja ela em tecnologia ou não. A gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje nessa apresentação, tá bom? Então fica comigo e a gente vai agora seguir para falar sobre essa parte tão importante de propósito. Bom, eu sou Soraya, eu tenho quase 20 anos de experiência em diversas indústrias diferentes, desde startups até grandes corporações. Eu passei por algumas empresas nomeadas, né, como a Claro, a Telefônica, a Amdocs, e recentemente a Mastercard, que foi a última empresa que eu trabalhei. E agora eu me juntei no time da Amazon. Eu estou na AWS, a parte de cloud da Amazon, tá bom? Eu sou uma das veteranas do grupo do Girls in Tech Brasil, sendo que eu sou voluntária desde 2013, e eu, a partir desse ano, no começo do ano, acho que foi em fevereiro ou março, eu assumi a posição como diretora, eu aceitei o convite para assumir como diretora desse capítulo, tá bom? Então, aqui está o meu contato, está o meu e-mail, se você precisar de qualquer coisa, quiser trazer algum insight, quiser falar sobre alguma iniciativa, fica à vontade para mandar um e-mail para mim nesse que está aparecendo aí na tela, tá bom? Bom, vamos seguir aqui um pouquinho, né? Por que é tão importante a gente falar sobre propósito, né? Eu acho que ainda mais esse momento desafiador que estamos todos vivendo, eu acho que é tão claro, né, que a gente precisa tentar encontrar esse propósito, né? A gente, ou pelo menos conversar sobre ele. Eu acho que toda essa questão, né, da pandemia, toda essa questão de uma crise sanitária global, nos colocou num momento de grandes reflexões sobre vários aspectos das nossas vidas, sobretudo a parte de carreira, mas também a parte pessoal, né, a parte de desenvolvimento mental, enfim, uma série de pilares que a gente entende que a grande contexto da crise nos coloca para refletir, tá bom? Então, por que a gente precisa falar sobre isso? Porque quando você tem um propósito, né, acho que a direção que você vai seguir sobre a sua carreira, ou sobre a sua vida, ou sobre, enfim, uma série de coisas, elas ficam muito mais fáceis. Por quê? Porque, de alguma forma, isso combina com uma série de elementos importantes para você, né, que vão te trazer esse bem-estar e essa segurança de construir a jornada nesse caminho, né? Então, um propósito, ele pode ser mais do que um objetivo, né? Então, a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa achar uma maneira muito bacana de também avaliar o que é esse propósito que a gente está buscando, né? Então, por isso que a gente trouxe nesse momento, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre qual que é o papel do Girls in Tech em ter um propósito, né? A gente tem um propósito. O nosso grupo nasceu em 2013 aqui no Brasil.
mas ele já tem, na verdade, uma história, né? Ele é parte de uma organização sem fins lucrativos, que nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, né? Fundada pela Adriana Ciscone. E o que acontece é assim, nós temos sempre a missão, né, de buscar um propósito que nos coloque num caminho de debater sobre a diversidade, de uma forma positiva, de uma forma construtiva, né? E que nesse momento em que tudo está mudando, em que as coisas estão acontecendo de uma forma completamente diferente, né? A gente quer trazer a oportunidade para que, através de uma série de experiências sobre educação, a gente permita com que as mulheres, né, as meninas, as garotas, né, que estão trabalhando com tecnologia, possam ser elas mesmas e se sentirem inspiradas para seguir seus sonhos, empoderadas para serem melhores versões de si mesma, conectadas, né, em uma comunidade que as apoie, que possa ser uma rede de apoio, né, preparadas para perseguir carreiras modernas, diferentes, que podem ter uma atuação tão diversa e segura, né? Porque a gente precisa dessa segurança, todo ser humano precisa, não somente as mulheres, mas acho que num contexto até muito mais amplo, a segurança nos ajuda a perseguir essa jornada, né? Quando a gente se sente segura. Então, esse sempre foi o objetivo do Girls in Tech, eliminar a diferença de gênero, né, em tecnologia. A gente quer se aproximar, mostrando para as empresas, para as comunidades, o valor de ter um time diverso em gênero, né? Porque isso sim nos permite trazer e amparar todos esses outros pilares que a gente acabou de mostrar para vocês, que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, a gente tem um problema. Antes de a gente começar a falar sobre o propósito em si, a gente precisa entender o problema que a gente está tentando resolver, né? Sobre essa parte de tecnologia, diversidade, que diz, né, uma série de pesquisas indicam hoje que as mulheres representam 25% dos empregos em tecnologia. Pode parecer algo relevante, mas isso ainda é muito pífio perto da quantidade de oportunidades que a gente tem, e isso é realmente um desafio, né? E por que isso é um desafio? Eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente a importância e o benefício de você ter um time diverso. E é onde entra a nossa causa, é onde entra o nosso grupo, é onde entra as nossas iniciativas, sempre pensando em reduzir esse grande gap, esse grande buraco, essa grande falta, que é a presença das mulheres em tecnologia, tá bom? Então, através da educação, a gente entende que a gente pode prover boas experiências para as mulheres, né, para todas elas, para que elas possam se desenvolver e se sentirem seguras, e ao mesmo tempo a gente ajuda com que as empresas nos apoiem e busque reduzir essa questão dos salários, né, da diferença salarial, que ainda é uma constante dentro das indústrias, é uma prática, e que a gente está tentando cada vez mais mostrar que ela é desatualizada, que ela não tem sentido nesse novo mundo que a gente está vivendo, principalmente porque a gente está tentando agora resolver uma grande questão, muito maior do que somente a presença das mulheres em tecnologia, que eu vou trazer para vocês, tá bom? Bom, então, a nossa comunidade, ela valoriza a individualidade, a inclusão, a autenticidade, né? Através do quê? De experiências enriquecedoras. A gente quer que essas experiências cheguem, alcance, né, essa grande comunidade que faz parte do nosso grupo, que esteja presente para se beneficiar, né, e se desenvolver. Então a gente valoriza você, do jeito que você é, né? Se você é diferente, se você se sente com uma roupa diferente, se você fala de uma forma diferente, não importa. Se você segue uma linha de pensamento diferente, a gente quer diversidade, a gente quer inclusão, né? E o Girls in Tech tem isso, tem essa grande missão de que ela seja para todos, de que ela seja um instrumento que nos empodere para ser quem somos, independente de quão diferente isso represente dentro de um grupo, dentro do coletivo, tá bom? E o que acontece? Eu vou contar para você agora
um pouquinho do perfil do nosso grupo, da nossa comunidade, né? O Girls in Tech ele não surgiu agora, o Girls in Tech já tem uma história, né? Eu vou mostrar ela para você no futuro, um pouquinho mais para frente, mas quando a gente está falando principalmente de entender com quem são essas personas, né? Essas grandes figuras, hoje no nosso grupo, a gente conseguiu fazer essa construção. E um dos perfis que eu vou começar falando são sobre os novatos, né? Os novatos são pessoas que estão começando na carreira de tecnologia, geralmente na casa dos 20 anos, tem um espírito super curioso, sabe? Gosta de explorar ideias, né? Tem uma série de criatividade, né? Eu brinco que falam são os TikTokers, né? Apesar dos TikTokers também serem para os não novatos, mas eu acho que traz com certeza um frescor da juventude de quem está começando a carreira, né? E quer entender, quer se inserir, tem vontade de fazer novos projetos, de convidar, de engajar novas pessoas, né? Distribuir conhecimento, né? Colocar a mão na massa, praticar. Então, esses novatos, ele é parte de um perfil da nossa comunidade que é muito presente, né? Essa é uma das primeiras pessoas que a gente identificou. O segundo diz respeito aos promotores, que eu acho que seria mais ou menos um momento da minha vida, né? Eu tenho um filho de 10 anos, né? Eu sou casada, tenho um filho de 10 anos, tenho uma vida profissional, já tenho andei um pouco, já percorri alguma estrada, né, com a minha trajetória profissional, e de alguma forma, essa formação em tecnologia, ela também me levou para outros lugares, né? Ela também me levou para áreas de projetos, ela me levou para uma área de vendas, ela me levou para outros universos de negócio, através desse conhecimento técnico, né? Então a gente entende que os promotores é também um tipo de persona que a gente identificou dentro do nosso grupo, né? Que está com a gente desde o começo, que já tem uma certa maturidade e que concilia a sua vida pessoal, né? Desde da época que você, né? Eu mesmo, quando eu ingressei no grupo, eu não tinha o meu filho, não, na verdade, desculpa, eu tinha meu filho, mas ele era muito pequenininho, e agora ele está com 10 anos, né? Então, assim, essa dinâmica, ela vai se encaixando, né? A gente vai descobrindo isso, né? E eu nunca quis me distanciar, eu sempre quis manter a minha rede engajada, né? Porque eu entendo que eu ainda consigo me dedicar com muita paixão por resolver a questão do STEAM, né? Se você não sabe o que é o STEAM, depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso especificamente, tá? Mas ele representa, na verdade, a sigla, né, de Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics. Então, é um acrônimo, na verdade, para falar sobre diversas disciplinas, né, que a mulher geralmente precisa de apoio. Então, a gente vai gravar um vídeo sobre isso, que é um tema muito legal para você se atualizar, mas essa é uma pessoa muito presente no nosso grupo também. E a gente tem os inspiradores, né? Os inspiradores também são pessoas que têm uma experiência, né? Tem um ar de maturidade, de sabedoria, né? Que permite com que esse grupo, né, de grandes mulheres, essa rede de grandes mulheres, faça uma troca muito valiosa sobre experiência, né? A gente, muitas vezes, numa posição mais jovem, não consegue entender muito bem, né, algumas armadilhas que a gente vai enfrentando ao longo da nossa carreira, e com certeza isso faz toda a diferença na hora de você ter uma estrutura de grupo. Então, essa persona, que são os inspiradores, ela também é parte da nossa comunidade, a gente tem esse perfil dentro desse grupo, que são pessoas muito sênior, sejam grandes executivos, sejam grandes empresárias, né, que construíram com muito sucesso uma carreira e que estão dispostas a inspirar e que querem trazer toda essa vontade, toda essa iniciativa de compartilhar tudo que elas passaram para que você consiga construir com sucesso a sua carreira em tecnologia ou usando a tecnologia, tá bom? Bem, eu queria trazer para você, antes da gente chegar mais precisamente sobre essa parte de entender essa aceitação, esse caminho do propósito, né?
a importância da gente avaliar que todo o setor de tecnologia precisa de pessoas com habilidades e diversas origens diversas, né? E por que é importante a gente colocar isso? Porque hoje a velocidade com que a tecnologia está se desenvolvendo, está inserindo produtos novos, soluções novas, a gente tem uma demanda de novos profissionais que está muito distante de ser somente por mulheres, né? A gente tem um gap muito grande com relação à formação, né, dessas novas profissões, dessas novas áreas que exigem com muita habilidade, exige uma dedicação muito grande para que a gente encontre uma solução para colocar pessoas preparadas para atender essas novas profissões, né? Um grande exemplo que geralmente eu costumo falar nesse caso diz respeito à parte de data science, né? Data science é uma disciplina da tecnologia que cuida da parte de dados e a ciência de dados, né? Que apesar de não ser nova, mas dentro do contexto de tecnologia criou novas profissões e que as próprias grades, né, das universidades, da própria academia, né, não conseguiu ter tempo hábil para prepará-las. Então a gente ainda tem uma escassez curricular, né, que forma esses profissionais, né, através das instituições de educação e que é uma demanda do mercado, né? Eu queria que você até aproveitasse para pensar nisso. Nossa, data science, o que é? Será que eu poderia estar inserido nisso? Será que realmente essa jornada faz sentido, né? Quando a gente fala de ciência de dados, eu quero fazer parte disso? Ou por onde eu poderia começar a aprender, né? Então, enfim, a questão nós temos um gap, né? E isso está muito distante de ser especificamente sobre o universo feminino. E quando eu digo do universo feminino, estou relacionando a questão do gênero, né? Então, não interessa se você é uma mulher trans, não interessa se você é uma mulher, né, bissexual, não interessa a sua opção, a sua sexualidade, mas quando eu estou falando da parte feminina, aqui estou me referindo à questão do gênero, da mulher em si, né? Então, a gente tem um gap muito grande, ou seja, uma falha no mercado, que diz respeito à demanda de grandes profissões que surgiram e que precisam de grandes profissionais. E nosso principal objetivo é oferecer educação e experiência para te apoiar com isso. E aí, que desde 2017, a gente vem construindo esse caminho, né? Então, nós estamos construindo esse caminho para que as mulheres sejam ouvidas, para que as mulheres possam ser elas, né? Para que a gente possa assim, nós somos obcecadas por inclusão, nós queremos que tudo seja aceito, porque esse é o grande caminho para preencher essa lacuna, para preencher essa falta que a demanda de tecnologia está criando para nós e que é difícil para a sociedade como um todo entender que a gente precisa suportar, que a gente precisa apoiar e que, por histórico, por diversos fatores, né, inclusive econômicos, enfim, diversos aspectos diferentes, nós podemos perceber que nós temos uma falha do gênero de diversidade das mulheres muito latente nessa questão. E o nosso propósito está aí, né? Então, assim, onde eu quero chegar? A gente foi entendendo que desde 2017 o nosso maior propósito é fazer com que você, mulher, menina, garota, seja aceita como você é, exatamente como eu sou. É isso que eu preciso ser aceito, é dessa forma que eu quero ser recebida, né? Com o meu jeito, com o meu cabelo, com a minha pele, com a minha roupa, né? Com o meu tom de voz, de todas as formas possíveis. É isso que nós todos estamos buscando, né? Esse é o nosso grande propósito do Girls in Tech. Então, é isso que a gente quer trazer para você como o grande propósito desse grupo, tá? A gente definiu um manifesto, que é um manifesto muito bacana, onde a gente coloca toda a nossa inspiração, sabe? O nosso desejo de transformação muito profundo da sociedade, né? E que é quase que um ato político, né? A gente quer realmente engajar. Quando a gente fala do manifesto, a gente está indo para uma questão muito ampla e a gente coloca aqui
a nossa defesa, né? A nossa defesa de que eu preciso estar na tecnologia, eu já tenho o meu papel, né? Cada novo capítulo da minha vida é uma oportunidade de aprender também com tecnologia e toda a minha experiência pode ser útil em qualquer lugar, né? Então, esse é o nosso manifesto. A gente vai disponibilizar um link com o site para que você possa conhecer mais, entender como que essa cultura, né, dessa questão política, não só política, mas com a nossa força de vontade, de desejo de manifestar para a sociedade, traz para a gente o nosso maior propósito, de defender ser aceita em tecnologia como a gente é, tá bom? Bem, eu vou contar rapidamente aqui um pouquinho da nossa história. A gente começou em 2007, né? Como eu falei para vocês, através da fundação desse pequeno grupo em São Francisco, né? Pela Adriana Gesconi, que é uma pessoa maravilhosa, é realmente uma líder inspiradora, ela é super carismática, é uma das pessoas, assim, acho que me deu uma grande motivação para conseguir fazer parte desse grupo e trazer tudo isso para as voluntárias, para a comunidade, né? Então eu me sinto muito bem quando eu percebo a história da Adriana e eu vejo muito valor na iniciativa dela. E talvez lá em 2007 ela não tinha a menor ideia de que ia criar uma estrutura tão complexa, algo tão diferente, que fosse crescer como cresceu essa organização que hoje está presente em muitos países, em todos os continentes do planeta, tá bom? Em 2013, nós nascemos aqui, como eu falei para vocês, eu era voluntária, nós chegamos aqui no capítulo São Paulo, em 2015 nós montamos um capítulo no Rio de Janeiro, ele está inativo, na verdade, porque a gente teve algumas mudanças de estrutura, e hoje a gente não tem essa liderança. Se você tem algum interesse em fazer parte, né, de repente se pronunciar para criar esse capítulo no Rio de Janeiro, por favor, nos procure, me manda uma mensagem ou me manda um comentário, coloca aqui no comentário que a gente vai avaliar e vai te chamar para conversar também. Em 2016, o Girls in Tech começou a ter alguns marcos, né? Então, a gente aqui no Brasil, a gente conseguiu ser eleita, nós somos vencedoras do Women's Award Tech em Sampa, em 2016, na verdade em 2015, né, é que a gente realmente teve toda essa manifestação pública em 2016. Então isso foi um grande marco para nós, porque a gente entendeu que o nosso grupo estava tendo uma atuação muito forte em cima do tema, né, engajando muitas empresas, engajando muitos parceiros, engajando muitas pessoas, em trazê-las para fazer parte dessa mudança, dessa transformação, né? Então, abrindo as suas empresas para as mulheres, provendo alguma experiência educacional diferente, transformadora, né? Através de um aconselhamento de carreira, através de uma orientação profissional, diversas iniciativas foram realizadas e a gente conseguiu realmente um grande feito em 2016. Em 2016 também fizemos uma série de cursos, mas acho que a coisa mais bacana foi saber que a gente foi o primeiro, pioneiro, né, em um evento que foi promovido, que chamamos de Lady Pitch Night, e que foi o primeiro pitch, né, vamos dizer assim, o primeiro concurso de startups, né, fundada somente por mulheres aqui na América Latina. Então, assim, isso foi realmente uma coisa muito disruptiva. Eu tive presente, tive coordenando todo esse trabalho, foi incrível, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz com essa experiência. Tivemos uma vencedora, né? Tivemos uma banca de alto nível, Ana Fontes, Flávio Pipas. Então, assim, a gente teve muita gente envolvida de alto nível que pôde contribuir com esse grande evento, tá? Em 2017, a gente começou a fazer uma série de pequenos eventos orientados a engajamento específicos para a criação de startup e principalmente também na evolução com relação à parte de fundamentos técnicos, né? Então, a gente foi, promoveu, na verdade, né, algumas sessões pequenas para falar sobre investimento anjo, né, em algumas startups. Tivemos uma experiência ótima conversando com a Maria Buenespina, que é uma das líderes, né, do MIA, Mulheres Investidoras Anjo, que é uma fundação maravilhosa, que também é uma organização incrível. E aí a gente teve também o RoadSec. E o RoadSec é até hoje a nossa melhor agenda,
porque a gente está ali sempre com uma presença de tecnologia atualizada, falando sobre alguma pauta de cybersecurity, estamos falando geralmente sobre algum tema muito de fundamentos técnicos, né, falando sobre desenvolvimento, falando sobre alguma questão de né, inovação, mas sempre pautado por alguma coisa um pouco mais profunda na parte de tecnologia mesmo, tá? E aí, quando foi em 2018, o Girls in Tech Mundo Global conseguiu reunir em Las Vegas 56 meninas de todos os capítulos do Girls in Tech Mundo para o maior evento de cloud do planeta, que é o AWS reInvent. Eu tive presente em 2018, foi uma das melhores experiências da minha vida, e realmente, assim, poder compartilhar todo o conhecimento, toda a oportunidade, né, de conhecer todas essas meninas de vários países, nos reunirmos, conseguir celebrar essa diversidade, né, dentro dessa feira. A presença das mulheres no evento era muito baixa, o engajamento das mulheres diante de 50 mil participantes foi algo em torno de 3%, então realmente a gente tinha um desafio muito grande em estar lá, marcando essa presença como uma forma de celebrar a diversidade, né? Em 2019, nós tivemos o lançamento do nosso capítulo no Sul, né, que é o nosso Charter RS, né, que hoje é liderado pela Jaqueline, a nossa querida Jaque, que toma conta do time com várias iniciativas no Rio Grande do Sul, tá bom? Se você tem interesse em participar de alguma coisa específica no Rio Grande do Sul, fica de olho nas nossas mídias sociais, acompanha a gente aqui no canal e acompanha também a nossa experiência ou a nossa jornada aí por e-mail. Se você tiver interesse em compartilhar algum evento, se você tiver interesse em se engajar nesse capítulo, por favor, coloca aqui nos comentários, você vai ser muito bem recebida, tá bom? E aí agora chegamos em 2020, em 2020 tivemos uma das maiores transformações de marca, posicionamento, que está alinhado com o nosso propósito, né? E qual é o nosso propósito? O nosso propósito é realmente transformar a participação das mulheres, do gênero, da diversidade em TI. E a gente não quer que realmente seja só mulheres cis, a gente está falando de inclusão. A gente quer garantir a participação da maior opção possível desse tema, né? Que traga esse olhar sobre diversidade com muito respeito, né? E com muita abertura, com uma vontade realmente transformadora. E parte disso também eu quero dividir com você, que é a nossa nova abordagem de marca, né? Então a gente sai desse conceito, né, tão padronizado do rosa, né, dos meninas azul, meninas rosas, sei lá. A gente sai desse speech, a gente entra num speech de neutralidade, a gente quer inclusão, a gente quer que seja para todos, né? A gente consegue entender que hoje o nosso desafio não diz mais respeito somente a preencher 75% das vagas com mulheres. A gente entende que novas profissões surgiram, novas pessoas precisam ser inseridas no mercado de trabalho de tecnologia para assumir novas posições que exigem requerimentos ou conhecimentos específicos da área e que a nossa estrutura social não está pronta para isso. Então, a gente entende com muito respeito que a gente precisa lutar para que todos recebam iguais, para que a gente consiga trazer novas profissões, né? Que a gente seja aceita da forma como a gente é. Então, assim, isso é muito valioso para a gente. Então, eu queria anunciar para você, em primeira mão, né, que a gente já começou a fazer diversos spoilers relacionados a isso nas nossas mídias sociais, mas eu queria dividir com você aqui essa nova marca, tá bom? Então, fico muito feliz de poder compartilhar isso com você agora. E onde está o foco de desenvolvimento do Girls in Tech, né? Quando a gente olha o Girls in Tech, a gente percebe o quê? Que a gente tem uma série de programas, uma série de coisas muito interessantes, e a gente tem alguns pilares para poder conseguir entregar essa experiência de transformação para essa sociedade, através do desenvolvimento pessoal, né, que a gente coloca desde aconselhamento de carreira até programas de mentoria, tá bom? Então a gente tem os bootcamps, que são espaços para a gente
realmente colocar a mão na massa, aprender e se empoderar com uma parte de desenvolvimento de código, criação de front-end, fazendo uma série de iniciativas muito interessantes que coloquem realmente em prática tudo que é conceitual, tudo que a gente está vivendo na parte conceitual, tá? E eventos, a gente tem uma série de eventos, a gente tem uma agenda que a gente está sempre batalhando cada vez mais para trazer essa experiência em outras empresas, né, ou outros parceiros possam nos permitir criar isso, agora, né, com uma presença ou num formato online, mas é uma parte dos nossos principais programas, e a gente tem uma parte de produtos que ainda não está disponível aqui no Brasil, tá? Então, esse é o nosso pilar de como a gente entende a importância de engajar realmente as mulheres com o Girls in Tech. Quem está com a gente nessa jornada, né? Então, assim, desde 2007 a gente passou por muitas transformações. Hoje, esse time que você está vendo aí, o rostinho de cada uma delas, cuida de uma frente, tá bom? A gente está numa liderança muito forte, que está sendo cada vez mais fortalecida, trocando, tentando trazer tudo isso que eu falei para vocês hoje aqui, para você hoje aqui, né? Então, assim, na verdade, a gente tem esse grupo que atua com muita vontade de crescer, de prosperar, nesse sentido de diminuir essa distância, né, da sociedade com relação às mulheres em tecnologia, né? E é muito diverso o nosso time, e aí a gente tem aqui essas pessoas participando. E as nossas voluntárias, que são pessoas fabulosas, que estão participando com a gente também, tentando engajar, trazer formatos novos, discutindo, debatendo, né? Nós temos um canal no Telegram também, se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para que você possa acessar e participar e contribuir também. A gente quer ouvir você, a gente quer que você traga a sua experiência com toda certeza e que tenha muito valor em tudo isso que a gente está trazendo aqui. Nosso propósito não é ser só conceitual. A gente quer, de alguma forma, que a gente consiga trazer isso da melhor forma possível para construir, amparar a sua jornada, amparar a sua carreira, amparar e construir tudo com muita vontade de realmente aprender, de colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. É isso que a gente quer. Então, eu quero ouvir a sua história, eu quero saber o que você faz, eu quero saber qual que é o seu propósito, qual que é o seu desafio, qual que é o seu medo, né? Então, divide com a gente, discute com essa comunidade que está se fortalecendo a cada dia mais. E aí, vem a grande questão, né? A propósito, o que você faria se você não tivesse medo de errar, se você tivesse certeza que o seu caminho ou aquilo que você quer chegar, que aquilo que você quer fazer pudesse ser feito sem que você fosse julgada, sem que você fosse sentisse esse medo, né? Você tivesse segurança. O que você faria? Eu queria realmente muito ouvir, porque isso faz parte, eu acho que da minha personalidade e da pessoa que eu me tornei chegando aqui hoje no Girls in Tech. Eu tenho um propósito muito grande com relação à educação, né? Eu entendo que todo o processo de transformação ele acontece se a gente educar, se a gente compartilhar experiências, se a gente dividir com o outro, né? E eu entendi que esse propósito é o que eu tenho perseguido durante toda a minha carreira, né? A minha história, ela trouxe oportunidades para que eu guiasse todos os meus objetivos nessa direção. Só que aí você pode me perguntar, muito bem, Soraya, então você faz o seu propósito? Não. O meu propósito, ele não tem destino final, né? Eu acho que eu atingi grandes objetivos, sim, mas eu acho que ainda falta a gente entender que o propósito é parte desse caminho. O propósito é algo muito maior do que você só ter um objetivo ou um destino. Ele precisa ser parte da sua história, né? E eu entendo isso hoje. Eu consegui tomar essa visão ou esse olhar sobre a minha carreira, tá bom? Então eu quero muito saber qual que é o seu propósito, eu quero entender o que você tem medo de errar, conta pra gente aqui nos comentários para que a gente possa prosperar e debater de uma forma super positiva, tá bom? E aí, eu quero fazer um convite para você de como que você vê esse seu propósito, né, atuando com a gente aqui no Girls in Tech, onde você se sentiria mais confortável para inspirar, né, para trazer essa sua vontade ou a sua experiência para outras mulheres, né, para outras pessoas que precisam do seu apoio também na direção de carreira,
ou na direção de uma jornada profissional, e a gente quer realmente entender isso. Então, como que você se vê? É liderando? É mentorando? É organizando, né? E se isso for realmente o seu objetivo, o seu propósito, vem andar com a gente, me conta aqui, como é que você se vê na sua trajetória, né? Eu quero muito realmente ouvir essa sua visão, entender como é que a gente você chegar até lá e fazer parte de tudo que te inspira, né? Eu quero saber qual que é a sua história, porque nenhuma história é igual à outra, né? Então, por mais que a gente tenha pessoas morando no mesmo lar, os desafios são diferentes, as capacidades são diferentes, o que nos torna muito únicos, né? E o que nos torna muito possível de se inserir, tá bom? É isso. Eu quero que você entre lá no nosso canal do Telegram, como eu te falei, eu vou deixar aqui esse convite para que você consiga participar de uma forma super positiva e discuta com a gente, traz essas ideias. Eu quero muito te conhecer, eu quero muito ouvir você, eu quero muito abraçar e celebrar a mulher que existe em você para caminhar nessa jornada de carreira, para caminhar nessa jornada de tecnologia. Nós, unidas, poderemos fazer muitas coisas e eu tenho certeza que você está aberto. Se você chegou até aqui nesse final desse vídeo, esse é um dos maiores propósitos, né? Você encontrar o seu e tentar dividir essa jornada com a gente. Então eu sigo aqui muito honrada pela oportunidade de dividir isso com você hoje, eu quero agradecer, e esse convite ele é verdadeiro, do fundo do meu coração, para que você entre com a gente, participe cada vez mais e faça parte desse grupo que é maravilhoso, que é o Girls in Tech. Eu quero muito deixar aqui esse convite para que você esteja com a gente nessa jornada de encontrar esse seu propósito e juntas a gente ajudar a preencher todas essas faltas que a nossa sociedade, o nosso planeta e o nosso mundo está vivendo agora, tá bom? Um super beijo para você